Queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em João, capítulo 1. Nós continuamos a nossa mensagem que nós começamos na última semana, João, capítulo 1, a partir do versículo 1. João 1, 1. Todo mundo achou aí? Quando a gente para de escutar o barulhinho das folhas virando, é porque acharam. João 1, 1 diz assim, a palavra de Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunha dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora, te rogamos que o Senhor venha agora falar aos nossos corações, através da sua palavra. Pedimos a ti agora, Espírito Santo, que o Senhor venha falar ao coração das tuas ovelhas, do teu rebanho, dos teus servos. Que o Senhor venha agora abrir o entendimento, abrir os ouvidos, abrir os olhos, dá mesmo o iluminar do Senhor sobre a vida de cada um que está ouvindo a tua palavra. E que a tua palavra venha trazer transformação, que a tua palavra venha trazer mudança, que a tua palavra venha trazer um renovo e que a sua palavra venha mesmo nos dar nova vida. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, na última semana, nós falamos um pouquinho sobre os 5 primeiros versículos desse texto do primeiro capítulo de João. Mas, em resumo, se eu posso resumir tudo o que está aqui, o que nós acabamos de ler, o que João está nos dizendo é que Jesus é o eterno Criador e sustentador de todas as coisas, junto com o Pai. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele é o intermediário, é aquele que, por meio deles, foram criados. Ele veio ao mundo para trazer vida e luz, para um mundo morto e em trevas. Ele disse que precisamos nascer de novo, e que para fazer isso, precisamos nos arrepender e crer em seu nome. Esse é o resumo do que está aqui
em João, porque lembra do que eu falei na última semana? O prólogo de João, a introdução do livro de João, é esses 18 primeiros versículos aqui. Aqui então está contido tudo o que vem depois, tudo o que João vai explicar depois, porque nós vamos encontrar a Jesus falando de novo sobre ele ser luz, ele ser vida, a necessidade de arrependimento, a necessidade de nascer de novo, e etc, e etc. Então, o que nós encontramos aqui em João, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, é Jesus, ou João afirmando que Jesus é Deus encarnado. Ele é o Criador, o sustentador, o autor da vida, a luz desse mundo. E ele vem ao nosso encontro para nos salvar. Então, se Jesus é quem João disse que ele é, e que a Bíblia nos afirma que ele é, nós não temos mais nada a fazer senão isso. Nos dobrarmos diante dele em adoração e nos submetermos a ele. Porque qualquer outra reação a Jesus seria loucura. Porque ou Jesus ele é quem ele diz que ele é, ou ele é um mentiroso. Porque ele afirmou ser Deus. Ele afirmou ter vindo de Deus. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, como diria C.S. Lewis. Porque ele afirma essas coisas. Nós não podemos colocar Jesus numa categoria de um bom mestre. Ou ele é Deus, ou ele é um lunático. Porque ele afirmou ser Deus. Então nós não colocamos Deus, não existe a possibilidade de colocarmos Jesus como um bom mestre, como um bom reformador social, como um bom homem. Ou ele é Deus, ou ele é um lunático. E se ele é Deus, e se tudo isso que nós acabamos de ler aqui é verdade, e é verdade porque é a palavra de Deus, não nos resta outra coisa senão nos submetermos ao senhorio de Cristo, porque qualquer outra resposta a Cristo é loucura. Levar uma vida morna cristã diante de Deus que se tornou homem, se Jesus é quem ele diz que ele é, levar uma vida morna cristã. Eu vou quando eu quero, eu faço se eu quiser. É impossível, é loucura. Se isso que nós acabamos de ler é verdade, eu não posso viver de qualquer jeito. Mas então, nós vamos meditar um pouquinho hoje, a partir do versículo 9, com vocês. Eu quero meditar um pouquinho com vocês, a partir do versículo 9 hoje. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E esse versículo 12 é um versículo chave aqui. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para que Jesus vem ao mundo? Para que ele veio ao mundo? Por que Jesus veio? Por que Jesus veio? Essa é a pergunta que nós temos que ter no Natal. Por que Jesus vem? Porque nós comemoramos o Natal. É o nascimento de Cristo. E aí a gente fica aquele sentimentozinho bobo sobre Cristo, que não entende nada, e é um bebezinho na manjedoura, com um monte de luzes. Aliás, vocês já contaram quantas vezes a palavra luz aparece nos 3 primeiros versículos? Depois você conta aí, quantas vezes a palavra luz, ele é a luz, dele vem luz, e luz, e luz. Por que a gente tem tanta luz no Natal? Vocês já se perguntaram isso ou não? Porque é a luz de Cristo que brilha. Ele é a luz. É porque a gente tem luz para tudo quanto é canto. É a representação de que ele é a luz. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E a luz só brilha que horas que a gente liga as luzes de Natal? Só à noite, porque a luz brilha no meio das trevas, versículo 5. Então, Jesus, ele nasceu como filho do homem, para que nós pudéssemos nascer como filhos de Deus. O Natal é isso, Jesus nascer como filho do homem, para que nós pudéssemos nascer
como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho essa noite de nascer de novo. Jesus veio para que nós pudéssemos nascer de novo. O que significa isso? O que é nascer de novo? E por que nós precisamos nascer de novo? E aí no versículo 9 aí, a gente vai ver a raiz e a universalidade do pecado. A raiz e a universalidade do pecado, porque diz assim no versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então aqui, alguns teólogos vão dizer que existe uma distinção entre duas classes de pessoas. Porque nós temos, em primeiro lugar, o mundo. Quem é o mundo? Na cabeça, na cosmovisão judaica, existem os judeus e o resto do mundo. Porque existem os judeus e todo o resto são os pagãos. Existem os salvos, os de Deus, os filhos de Deus, os eleitos de Deus e os não salvos. É assim que funciona e é assim que sempre funcionou. E na cabeça de Deus nós somos dos judeus, nós somos os eleitos, somos os salvos e o resto do mundo é o resto do mundo. Então aqui no versículo 10, ele veio para o mundo, mas o mundo não o reconhece. Aí ele vem... Depois do versículo 11, ele vem para os seus. Quem são os seus? O seu próprio povo. O povo eleito, o povo de onde nasceria o Messias. O povo que recebe as promessas de Deus. E os seus não o recebem. E eles também não recebem. Então, o que esses versículos estão nos dizendo basicamente, que a luz veio para todos os homens. Na linguagem do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai sistematizar essa teologia, ele vai basicamente dizer isso aqui: não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. É isso aqui que João está nos mostrando. Jesus, ele veio para todos, mas eles não o reconheceram e eles não o receberam, porque eles estavam em trevas. Porque eles estavam em trevas. Aí a gente tem que entender o que é pecado. O que é pecado? Para a gente continuar entendendo o que está acontecendo nessa passagem aqui, nós precisamos entender o que é pecado. O que é pecado? E algumas definições que a gente vai tendo com o tempo de caminhada, como que as pessoas pensam o que é pecado. O que é pecado? Pecado é quebrar a lei de Deus. É você deixar de fazer, ou fazer alguma coisa que Deus odeia, que Deus falou na palavra dele: olha, você não mate, você vai lá e mata. Pecado é isso. Ou pecado é fazer coisas imorais, coisas que você sabe que Deus abomina. Ou pecado é quebrar alguma lei moral absoluta. Mais uma vez, matar, roubar, adulterar, são coisas que, se você for em basicamente qualquer nação no mundo, você não precisa dos 10 mandamentos, você não precisa ir numa nação cristã, para você entender que, basicamente na tribo indígena, que não tem contato com ninguém, matar, roubar, mentir, é errado. Então são leis morais absolutas, que estão no coração do homem, porque Deus as colocou lá. Pecado é não ir na igreja? Pecado é deixar de ir na igreja? Pecado é não acreditar em Deus? O que é pecado? Essas coisas que eu acabei de dizer aqui são pecado? Sim, todas essas coisas que eu acabei de falar aqui são pecado. Todas essas coisas são pecado, mas elas não são a essência do pecado. Qual é a essência do pecado? Essa é a nossa pergunta. Qual é a essência do pecado? Da onde vem
todos os nossos pecados. Tem uma raiz, todos eles têm uma raiz em comum. E todos nascem dele. E a essência é essa. A essência do pecado não é a quebra de uma lei. A essência do pecado é a quebra de um relacionamento. Vou repetir isso aqui várias vezes durante essa pregação. A essência do pecado não é a quebra de uma lei. Ou a raiz do pecado não é a quebra de uma lei. Não é você quebrar a lei de Deus. A essência do pecado é a quebra de um relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Essa é a essência do pecado, e é daí que surgem todos os nossos pecados. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, que é o capítulo da queda, o capítulo do pecado, a origem do pecado no mundo. A origem do pecado no meio da raça humana. O pecado que condena todos nós para o inferno. Gênesis capítulo 3. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, você encontra Deus instituindo lá, né, o seu relacionamento com o homem, etc. E ele dá ao homem uma única ordem. E ele fala o quê? Dessa fruta vocês não comem. Ele não diz... vocês não matem. Olha, vocês não mintam. Olha, vocês não adulterem. Bom, ia ser mais difícil porque só tinha os dois. Essa aí, Deus não precisava nem ter colocado. Então, o meu ponto é, Deus não fala para eles, olha, está aqui uma lei absoluta, uma lei moral absoluta que vocês não quebrem. Se vocês quebrarem, vocês estão me desobedecendo. Deus não dá uma lei para eles quebrarem. Você já notou isso? Deus não faz isso. O que ele fala? Vocês não comem. Se Deus tivesse falado para eles, desse para eles um mandamento, e falasse para ele, olha, vocês não façam isso, não matem, não façam isso. Se eles tivessem dado uma lei dessa, e eles tivessem quebrado, a essência do pecado era a quebra da lei. Mas ele não deu uma lei moral para eles desobedecerem. Ele falou para eles, vocês não comam. E aliás, se ele tivesse dado isso, se ele tivesse dado uma lei moral e eles tivessem quebrado a lei moral, salvação, consequentemente, seria fazer o quê? Obedecer a lei. Uma vez que eu não mato, que eu não roubo, que eu não adultero, então eu sou salvo. Você entende a consequência disso? Se Deus tivesse dado uma lei, você não faça isso, uma lei moral absoluta, matar, roubar, etc. Não mate. E eles, então beleza, eles não matam, mas eu matei. Se eles matam, por exemplo, Caim mata seu irmão Abel, e então agora quebrou a lei. Agora você quebrou a lei. Então, salvação seria a obediência à lei. Mas nós sabemos que salvação, que por obras da lei, ninguém vai ser salvo. Então, a pecado, ele vai muito além de faça e não faça, pode e não pode. Eu já cansei de rasgar a listinha, né, no meio dos jovens, de pode e não pode. Isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. O que pode, o que não pode? Por que nós queremos saber exatamente o que pode e o que não pode? Por que os fariseus queriam saber exatamente o que pode e o que não pode? Porque nós queremos até a borda. Mas e se eu cruzar a linha aqui? Mas fazer tatuagem é pecado? Essa é campeã. Essa é a campeã. Fazer tatuagem é pecado, Rodrigo? Então, a Bíblia basicamente, e o apóstolo, pode ver que o apóstolo Paulo, ele não vai falar isso no Novo Testamento, ele não vai falar para você, isso aqui, se você fizer isso daqui, essa quebra de lei, ele vai falar o quê? Tudo que não procede da fé é pecado. Tudo que não procede da fé é pecado. E vocês, tudo que vocês façam, quer comam, quer bebam, façam para a glória de Deus. Então, se não procede da fé, é pecado. Se você não faz para a glória de Deus, é pecado. Então, você muda totalmente a característica do que é pecado. Porque, como eu costumo dizer, e parece bem radical isso, se você escova o dente não é para a glória de Deus, você está pecando. E eu não estou brincando, segundo o apóstolo Paulo é isso. Se você escova o dente não é para a glória de Deus, você está pecando.
Porque pecado não é uma lista. Pecado não é uma lista. E é lógico que o que Deus proibiu na palavra dele, que é não mate, não roube, ame seus pais, etc, etc, etc. Se você não fizer, você está pecando. Porque está claramente dizendo que é pecado. Mas, se você não vive para a glória de Deus, você está pecando. Então, pecado não é, em essência, não é a quebra de uma lei, de um mandamento, é a quebra de um relacionamento. E por que Deus falou para eles, olha, vocês não comam, e não deu uma lei absoluta para eles, não deu um mandamento para eles. Porque Deus queria apenas que eles obedecessem Ele, por quem Ele é. Por quem Ele é. Que eles confiassem nele como seu Criador. Que eles obedecessem a Ele, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele os ama, Ele sabe o que é o melhor para eles. E que eles obedecessem a Deus, mesmo quando não faz sentido. Porque se você obedece só quando faz sentido, você não está obedecendo a Deus. Você está obedecendo a sua razão e a sua lógica. Porque quando eu obedeço, tem um mandamento aqui escrito. Eu falo assim, bom, eu não posso matar. Porque se matar, eu vou preso. Se matar, eu vou ficar na cadeia. Então, se eu matar, eu vou me dar mal. Então eu não vou matar. Por quê? Porque eu vou me dar mal. No final, eu estou obedecendo a Deus? Não. Eu estou com a minha lógica pensando o que é melhor para mim. Então, o pecado, você desobedecer a Deus, não é apenas você não fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa. É você fazer o quê? Você pensar alguma coisa, no seu coração você já medir, você vê se vale a pena eu obedecer a Deus, sim ou não. Aí eu estou medindo o que é bom para mim, o que não é. Então, eu não estou obedecendo a Deus, eu estou me aconselhando com Deus. O que vale ou não a pena. Vê como é diferente a pegada aqui? Então, se nós amamos a Deus, nós confiamos nele, nós obedecemos. Ele não dá uma lei ou um mandamento para ser quebrado, ele dá um relacionamento. Confiem em mim porque eu sou o seu Deus. Façam isso por quem eu sou. Não, porque o Senhor que está falando, não tem muita gente que fala para você assim, vai lá e faz isso para mim. E você não tem dívida nenhuma com essa pessoa, você não teria por que fazer isso para essa pessoa, ela não tem poder nenhum sobre ela. Aí eu falo assim, ô Vitor, vai lá e faz isso para mim. Ah, o Vitor vai lá e faz. Mas o Vitor não trabalha para mim, eu não mando ele, eu não pago ele, eu não faço nada. Por que o Vitor vai lá e faz? Por causa do nosso relacionamento. Então é isso que Deus deseja de nós. Eu vou e faço, por quê? Porque eu te amo, Pai. Eu vou e faço, porque eu te amo, porque eu confio em Ti. Então, a raiz de todos os nossos problemas e de todos os nossos pecados é nós rejeitarmos, não reconhecermos e não recebermos como Deus. Porque foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram no paraíso. Eles rejeitaram a Deus. Eles não reconheceram que Ele é o Deus da glória, que Ele é Deus e eles não são. Eles não receberam Deus. O pecado do ser humano, o nosso pecado é esse. Nós rejeitamos a Deus, nós não o recebemos como Deus, nós não o reconhecemos como Deus. E daí brotam todos os outros pecados na nossa vida. Todos os outros pecados na nossa vida. No entanto, o versículo 12 diz, aos que o receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todos estão debaixo do pecado. Contudo, existem alguns que creram que o Pai os trouxe, porque só pode vir a mim aquele que o Pai o trouxer. Então, o Pai os trouxe, e eles creram e o receberam. E a esses,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Eles então, nós usamos muito essa linguagem, eles nasceram de novo. Eles nasceram de novo. Mas o que é nascer de novo? Porque hoje em dia a gente tem que começar a explicar o que é nascer de novo. Porque para muita gente, nascer de novo são obras. Para muita gente, nascer de novo são algumas coisas, como por exemplo, deixa eu falar o que não é nascer de novo. O que não é nascer de novo? Ou crer e se arrepender. Nascer de novo não é ser um religioso. Nascer de novo não é ser moral. Nascer de novo não é parar de quebrar a lei de Deus. Nascer de novo não é ir na igreja. Nascer de novo não é ser uma boa pessoa. Nada disso é nascer de novo. Mas espera aí, Rodrigo. Eu pensei que eram essas coisas que eu tinha que fazer. Eu não estou falando que essas coisas não são as coisas que vocês têm que fazer. Mas essas coisas são as coisas que uma pessoa que nasceu de novo vai fazer. Elas são consequências do nascer de novo, mas elas não são o nascer de novo. Uma vez que você nasceu de novo, você vai obedecer a Deus. Uma vez que você nasceu de novo, você vai à igreja. Uma vez que você nasceu de novo, você vai se envolver com a obra de Deus. Uma vez que você nasceu de novo, a sua vida é transformada. Mas muda a direção do negócio aqui. Por quê? Porque se nascer de novo é eu ser um bom religioso, é eu ser um ser moral, é eu não quebrar a lei de Deus, é eu ir na igreja, é eu ser uma boa pessoa, Nicodemos era tudo isso. Lembra do capítulo 3 de João? Talvez um dos capítulos mais famosos de toda a Bíblia. Nicodemos era um fariseu, um religioso, e Nicodemos era essa pessoa. Ele tinha tudo. Ele era um homem religioso, ele era um homem, um estudioso da palavra de Deus, era um homem centrado nas Escrituras, era um homem rico, bem-sucedido, respeitado pelas pessoas, obedecia a Deus, fazia os ritos judaicos perfeitamente, um fariseu de capa a capa. Mas ele não era um fariseu como nós falamos sobre fariseus, porque fariseu é o que para a gente? Quando eu falo, aquela pessoa é um fariseu, ele tem uma casca religiosa, é uma conotação negativa que eu estou dando para uma pessoa religiosa. Mas Nicodemos não é o fariseu como nós chamamos os outros fariseus, porque ele chega para Jesus, ele vai buscar Jesus, ele vai encontrar com Jesus, e ele chega para Jesus e diz assim, mestre, ele já reconhece que Jesus é mestre, e os outros fariseus nem queriam nem conversar com ele, mestre, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se não vieres da parte de Deus. O que Jesus responde para ele? Ô Nick, você também ouviu falar boas coisas de você, você é um cara legal. Ele fala isso? Não. O que Jesus fala para ele? Ele chega elogiando Jesus, Jesus corta tudo aquilo lá e fala o que para ele? Você precisa nascer de novo. Então, se nascer de novo é ser um bom religioso, se nascer de novo é obedecer a Deus, se nascer de novo é não quebrar os mandamentos, se nascer de novo é ir na igreja, se envolver com a igreja, etc, 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 ser um cara legal, um cara que até vai para Jesus, um cara que acredita em Deus, se nascer de novo essas coisas, por que Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo? Tudo, em outras palavras, vou parafrasear Jesus, em outras palavras, tudo isso que você tem, Nick, não vale nada. Você precisa começar tudo de novo. Nicodemos, talvez seja o maior exemplo de um melhor religioso que nós temos. Então, você pode ser a pessoa mais moral, perfeita, legal, religiosa que existe, e ainda assim estará fundada no pecado. Porque pecado não é a quebra de uma lei. Essa é a consequência da quebra do nosso relacionamento. Então, vai muito além disso. Nascer de novo é para
todos. Todos nós precisamos nascer de novo. É isso que esse texto está nos ensinando. É essa a inclusão desse texto. Todos nós precisamos nascer de novo. Tanto Nicodemos, o religioso, rico, perfeito, que crê em Deus, que vai na igreja, mas também aquela pessoa que não está na igreja, que quebrou todas as leis de Deus e que precisa voltar. Tanto um quanto o outro precisam nascer de novo. É isso que Jesus está, através de João, aqui nos ensinando. Que nós precisamos nascer de novo. Seja você um religioso que obedece perfeitamente à lei. Seja você alguém que andou fora dos caminhos do Senhor. Por muitos e muitos anos. Todos nós precisamos nascer de novo. O que é então nascer de novo? Versículo 12 e 13 vão nos responder. E basicamente, para eu encurtar aqui, para eu resumir o que o versículo 12 e 13 está nos dizendo, nascer de novo é ganhar uma vida completamente nova. E em segundo lugar, é ter uma identidade radicalmente diferente. O que é nascer de novo? É ter uma vida completamente nova e ter uma identidade completamente diferente. Vida e identidade. O que é, então, nascer de novo? Uma vida completamente nova. Você agora está vivo espiritualmente. A pessoa que nasceu de novo, agora ela está viva espiritualmente. E qual é a diferença do vivo e do morto? Qual é a diferença? Antes, você era um boneco de madeira. Estava assistindo Pinóquio esses dias atrás com a Sofia e com a Alice. O filme novo que saiu do Pinóquio. E é incrível aquilo, porque você tem o menininho, o Pinóquio lá, o pai, que cria aquele menino de madeira, e aí ele tem que ser controlado para ele poder ter vida, porque ele não tem vida nele mesmo. Então vem lá aquele espírito, aquele ser lá azul, e toca no bichinho, e o bichinho agora tem vida. E aí, ele ganha uma consciência, que é um grilozinho. Aí eu falei assim, gente, isso é muito interessante. Porque essa é a metáfora da minha vida e da sua vida. Porque nós éramos esses bonecos de madeira, sem vida. Mas um dia o Espírito Santo, a Deus envia Cristo, que morre pelos nossos pecados, nos salva. Nos transforma, nos traz de volta à vida. Agora nós passamos de bonecos de madeira em meninos de verdade. Agora, Pinóquio, você é um menino de verdade. E aí ele nos dá o Espírito Santo, que é o nosso Gepeto, para habitar dentro de nós, que é a nossa consciência do que a gente deve e do que a gente não deve fazer. O Gepeto no filme não faz um trabalho muito bom, né? Porque ele vive perdendo o Pinóquio se mete em várias confusões porque o Gepeto não está lá. Mas glória a Deus, porque o nosso Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, não nos abandona em nenhum momento, está sempre conosco. Então, qual que é a diferença? Um tem vida, o outro não tem vida. É disso que ele está falando. O que Jesus ele veio fazer, ele não veio nos fazer pessoas mais morais, obedecer mais à lei. Ele não veio nos transformar de pessoas legais em mais legais. Jesus veio nos dar uma vida completamente diferente. Completamente diferente. Ele veio nos transformar de bonecos de madeira em meninos de verdade. É isso que ele veio fazer. O que é velho, não tem, o velho foi transformado. Existem duas maneiras de você crescer aqui. Uma maneira que é a orgânica e a outra maneira que é a mecânica. A maneira mecânica, o menininho de madeira, como que eu faço ele crescer? Como que eu faço ele melhorar? Eu tenho que trocar as partes dele, eu vou trocando, vou tirando ali, eu vou então fazendo melhorias fora dele, por fora, para que ele possa melhorar, ser melhorado. Essa é a melhoria mecânica que muitos de nós queremos fazer, quando nós vamos a Deus. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que parar com isso, eu tenho que mudar isso. Mas quando nós nascemos de novo, quando o Espírito Santo nos transforma,
Agora, a diferença é que antes, a gente pensava assim, eu tenho que fazer, mas agora eu quero ser. Essa é a diferença entre o nascimento, entre o crescimento mecânico e o crescimento orgânico. Antes, eu fazia porque eu tinha que conquistar, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Eu me sentia, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu me cobrava, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que parar com isso. Agora não, eu quero ser. São respostas completamente diferentes. Em um e em outro. Então Jesus não nos veio para nos fazer melhores. Jesus veio para nos transformar e nos transformar completamente. Em segundo lugar, ele fala que ele veio nos dar uma nova identidade. Identidade, uma nova vida e uma nova identidade. E qual é a nossa identidade? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, nossa identidade é essa. Nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados. E é muito legal essa linguagem da adoção, porque é uma linguagem jurídica, é uma linguagem legal. Porque tudo que Jesus fez por nós na cruz é uma linguagem jurídica e legal. Nós fomos adotados por aquilo que Ele fez por nós. E a adoção até hoje é assim, você tem que preencher uma série de papéis, fazer uma série de coisas para você que são legais diante de um juiz, diante de representantes da lei, para que você possa adotar um filho. Mas esse processo legal, ele vai gerar laços de amor. É um processo legal que vai gerar laços de amor. Qual outro exemplo disso? O casamento. Nós assumimos responsabilidade diante de juízes, diante da lei no nosso casamento. Né? Mas o que é uma identidade? O que forma uma identidade? Da onde nós tiramos a nossa identidade? A identidade, ela é aquilo que nos dá segurança e significado. Identidade é aquilo que nos dá segurança e significado. Guarda isso bem. Segurança e significado. Onde está a sua identidade? Aonde está a sua identidade? O que te dá significado e segurança? A sua identidade, ela vem de você ser um bom religioso? A sua identidade, ela vem da sua aparência, de você, eu sou bonitão. Ou da minha força física. Não, eu tenho saúde, eu posso trabalhar. Então a minha confiança, a minha identidade é na minha força. Ou a sua identidade está na sua carreira, no seu trabalho, naquilo que você faz. É isso que te move, é isso que te faz levantar de manhã. É isso que te levanta todo dia com gás para trabalhar. É a minha carreira. Ou a sua identidade são boas obras, porque muita gente está fazendo boas obras. Não, eu sou uma boa pessoa que ajuda as pessoas. Qual é a sua identidade? Aonde está a sua identidade? O que te dá sentido, significado na vida? O que te dá o senso de segurança na vida? Aonde está a sua identidade? Porque o problema de tudo isso aqui é que se você se baseia, se a sua identidade está em ser um bom religioso, você vai viver em constante medo. Por quê? Porque você vai errar. E se a sua identidade é ser um bom religioso, o que vai acontecer quando você cair e desobedecer? Pergunta para a pessoa que está vivendo a opressão da religião. Você tem que andar assim. Se você não andar assim, você cai da graça. Você morre espiritualmente e não tem volta para você. Pergunta para alguém que está assim. Se a sua identidade, se aquilo que te dá segurança e significado na vida, a sua aparência, a sua força, o que vai acontecer com você quando você cair no hospital de cama? Onde foi parar a sua identidade? Se a sua identidade é a sua carreira, é o seu trabalho, o que vai acontecer quando você perder o seu emprego? Se a sua identidade são as suas boas obras, você está usando as pessoas para fazê-las, você se sentir bem.
você não ajuda e não faz boas obras, e as obras de caridade, porque você as ama, você faz porque você se ama, e você precisa disso, porque essas coisas te dão a sua identidade, o seu senso de segurança e propósito, que você é uma boa pessoa. Em outras palavras se a sua identidade está em qualquer outra coisa, que não é Deus, você vai cair. Você vai viver uma vida de desespero quando essas coisas forem tiradas. Então, o nosso pecado é a consequência do nosso relacionamento quebrado com Deus. Os nossos pecados. Por que eu falei que o pecado, que a essência do pecado é o nosso relacionamento quebrado com Deus? Por que essa é a essência? Porque todos os outros pecados que nós cometemos, eles nascem do fato de eu não fazer de Deus a minha identidade. O ser filho de Deus não é a minha identidade. Vou dar um exemplo. Se a minha carreira é a minha identidade, que é o que dá segurança e significado para mim, quando você chegar naquele ponto em que você vai ter que mentir para manter a sua carreira, você vai fazer sem pensar. Por quê? Porque aquilo é a minha identidade, é o que me dá segurança, é o que me dá significado. Então, eu não tenho problema em quebrar a lei de Deus, em desobedecer a Deus. Por quê? Porque a minha identidade está em perigo. Mas você tem uma carreira, e a sua identidade não é a sua carreira, a sua identidade é ser filho de Deus. Quando você chegar naquele ponto entre ter que mentir e abrir mão dos seus princípios como filho de Deus, para continuar com a sua carreira e continuar como filho de Deus, você não vai pensar em abandonar o seu trabalho. Por quê? Porque o que te dá significado não é o seu trabalho, é ser filho de Deus. É isso que movimenta você. Então, os nossos pecados, eles nascem todas as vezes que nós amamos mais alguma coisa do que nós amamos Deus. Nós colocamos a nossa identidade, nosso significado, nossa segurança em alguma coisa que não é Deus. Então, porque o meu Deus, porque a minha identidade, porque aquilo que eu realmente amo está em perigo, eu vou cometer todos os tipos de pecados. Para o quê? Para não perder o meu senso de identidade, de significado, de segurança, o meu Deus. É por isso que eu disse que a essência do pecado é a quebra de um relacionamento, não a quebra de um mandamento. Porque nós quebramos o nosso relacionamento, nós vamos quebrar nós quebramos nosso relacionamento, nós vamos quebrar os mandamentos de Deus. É uma consequência. E Deus sabe disso. É por isso que o primeiro mandamento é esse: amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você amar qualquer outra coisa mais do que você ama a Deus, você vai ser capaz de cometer qualquer tipo de pecado para não perder o seu Deus. Porque se você ama alguma outra coisa mais do que você ama a Deus, isso é o Deus da sua vida. Isso é o Deus da sua vida. Então, Natal é novo nascimento. Jesus, então, veio como filho do homem, mais uma vez, para que nós pudéssemos nascer como filhos de Deus. E como que eu faço isso? Como que eu nasço de novo? Como que eu posso me tornar filho de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer agora. Essa é a pergunta que eu tenho que te fazer agora. Como que eu agora faço para nascer como filho de Deus? E a resposta é essa, que o resto do Evangelho de João vai nos ensinar. É se arrependendo de ser o seu próprio Deus e de buscar a sua identidade de outro lugar fora de Deus, em qualquer outro lugar fora de Deus. É assim, eu me arrependo dos meus pecados. Qual pecado? Eu me arrependo de colocar a minha identidade, o meu significado, a minha segurança em qualquer outra coisa que eu coloquei que não era Deus. E por que eu coloquei nessas coisas o meu significado, a minha segurança, a minha identidade? Eu cometi todos esses pecados, eu me arrependo de tudo isso. Agora eu vou até Deus, arrependido, e coloco agora Deus no lugar que Ele tem que estar. Eu vou fazer aquilo que os versículos 10 e 11 nos falam, aqueles que o receberam e que creram no seu nome. A esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus.
É interessante que ele usa a palavra poder. Foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque filho de Deus não é uma coisa que acontece por esforço humano. É o poder de Deus, através do Espírito Santo, que nos transforma de meninos de madeira em meninos de verdade. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz. Pai, nós te louvamos, porque um dia, há 2000 anos atrás, o Senhor nos deu o seu Filho. Nós te louvamos, porque o Senhor Jesus Cristo veio como vida e como luz, para nos iluminar, para nos dar vida, para nos transformar de bonecos de madeira em homens e mulheres de verdade. Senhor, nós te pedimos agora, Pai, perdão por todas as vezes que nós colocamos a nossa identidade, o nosso significado, senso de propósito, a nossa segurança, Pai, em qualquer outra coisa que não foi o Senhor. E por isso nós cometemos todos os tipos de pecados, Senhor. Porque nós valorizamos mais outras coisas do que o nosso relacionamento contigo. Então perdoa-nos, ó Pai. E agora nos dá graça, Senhor, para viver uma vida centrada no Senhor. Aqui tendo o entendimento de que a nossa identidade, de que significado e segurança só podem estar ancorados no Senhor, em quem o Senhor é. Para que no dia mal nós possamos suportar toda a provação, porque a nossa identidade vai estar colocada em Ti. Nos dá graça para isso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se tornou homem. E isso tudo só é possível porque o Senhor se tornou homem. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.